Na minha história, na minha trajetória como leitora, tiveram livros que foram significativos para mim e eu sempre levei essas leituras como terapia. Na verdade, eu acho que a leitura em si, para mim, sempre foi terapêutica e não tinha como não ser. Eu comecei a ler efetivamente aos 10 anos de idade. Foi quando o mundo se abriu para mim de oportunidades. Uma pessoa muito importante para mim disse que talvez essa minha paixão seja explicada pelo fato de eu poder sempre revisitar a página da qual o que eu não consigo entender. Eu acho que tem sim uma certa verdade nisso, né? Porque eu sempre tive dificuldade em entender de imediato. Se eu nunca tive aquele assunto na minha base de dados, eu sempre tive dificuldade de fazer associação. E ficar perguntando às pessoas, mas o que foi mesmo que você disse? Eu não compreendi. É um pouco chato. Foi quando eu comecei a ler, entender, viajar nesse mundo de imaginação, uma porta se abriu para mim. Hoje eu vou compartilhar com vocês 7 livros muito importantes na minha vida. Eu comentei aqui em alguns vídeos, eu acho que eu comentei até foram nos vídeos do No Divã, que é um quadro onde eu exponho muito mais abertamente sobre traumas ou superações. Tudo sempre foi desafiante para mim. E a leitura foi um desses desafios. Quando eu consegui, enfim, escrever as minhas primeiras palavras, quando eu consegui, enfim, ler os meus primeiros parágrafos, frases, foi para mim uma das mudanças mais sensacionais que eu senti, né? E um dos primeiros livros que eu li foi do Júlio Verne. Hoje eu tenho uma grata satisfação de tê-lo aqui na minha estante. A primeira vez que eu li esse livro foi na escola e eu não podia levar para casa, eles não permitiam isso. E eu senti uma paixão, assim, eu fazia de tudo para chegar na escola e poder ir para a biblioteca e ler esse livro. Eu fiz durante muito tempo várias releituras dessa história, né, que foi A Viagem ao Centro da Terra, mas todos os livros do Júlio Verne são maravilhosos. Eu acho que eu indico sempre para as pessoas esse livro porque ele realmente faz você viajar, ele teve um papel importante na minha vida, então ele não teria como não estar aqui. Essa lista não tem hierarquia de predileção, cada um no seu gênero. Foi importante para mim, né, em um momento da minha vida, da minha trajetória, estar nessa ordem, né, só mesmo de forma didática. O segundo livro foi um livro que teve questões perdão, foi um livro que me ajudou no sentido de visualizar situações próximas e olhar com um olhar mais de perdão para essas situações e a mim mesma, né, que é A Cabana. Tanto o livro quanto o filme me emocionaram e me modificaram muito. Não tem como você não ler essa história, assistir esse filme e não se emocionar. Esse terceiro livro foi uma leitura rapidinha, mas foi uma leitura muito impactante, porque me fez ter um olhar diferenciado para a questão de gêneros. A história é contada a alguém, você não sabe se é homem ou mulher, e termina a história você também não sabe. É um spoilerzinho básico. Até o momento que ele se interessa amorosamente por alguém. E aí, ele sempre aparece num corpo diferente para essa pessoa. Então, é interessante você ver a dinâmica dos personagens, da pessoa pelo qual ele tem o interesse de entender essa situação que está acontecendo e aceitar esse amor que não tem corpo, que não tem gênero e às vezes pode vir de um corpo feminino e às vezes pode vir um corpo masculino e faz você ter um olhar de luz um pouco mais ampliado para questões muito polêmicas, né, como questões de gênero. É um livro que eu sinceramente acho que deveria ser obrigatório essa leitura nas escolas. O ano que eu disse sim foi interessantíssimo porque eu estava no meio de uma transição profissional, de vida também, né, de escolhas. E eu me vi como autora, né, que a ideia de escrever esse livro surgiu por conta de um dizer da irmã para ela. E ela começou a olhar questões pessoais dela. Disse, olha, esse ano eu vou dizer sim a todas as oportunidades. E posso ficar com medo, eu posso ficar nervosa, sentir que eu não sou capaz, mas eu vou dizer sim. E vou fazer tudo que tem de ser feito. Não vou ficar com medo, não vou dizer... Então esse livro foi muito importante nesse sentido para mim. Até na criação desse canal, de colocar esse canal no ar, foram vários processos, foram vários vídeos gravados e não postados, porque eu não me sentia capaz. Não, vou deixar, depois eu posto, depois eu gravo, depois eu, sabe? A gente sempre fica pensando no que o outro vai achar da gente. Toma uma atitude dessa, né, radical na vida. Se você não conhece a Shonda, ela é criadora de uma série muito famosa chamada Grey's Anatomy. Não sei se eu pronunciei direitinho, mas é. O Comece por Você foi também igualmente no mesmo ritmo desse da Shonda. Por quê? Porque o autor, ele fala de uma revolução que tu tem que fazer na tua carreira. Ele tem lá a experiência toda de startup, empreendedorismo, e eu tava no momento, né, de
de transição, então foi importantíssima essa leitura nesse momento para mim. É engraçado que ele lista lá, tem um momento que ele lista lá o plano, que você tem que ter o plano B, C e D, mas que você não deve focar no plano B, né? Você tem sempre que focar no seu plano A. Mas foi um livro muito importante para mim, mas quando eu digo importante mesmo, foi no sentido de reviravolta profissional. Foi no momento em que eu precisava ler aquilo que eu estava lendo, não só ler, colocar em prática. Eu gosto muito de biografias e eu sou o tipo de pessoa que acho meu suspeito, e eu já falei isso em alguns vídeos aqui, com relação a personagens, a histórias contadas em primeira pessoa. Entretanto, se você ainda não leu uma autobiografia, leia essa. Eu só te digo isso, leia essa. Talvez você vai dizer assim, ok, mas tem toda uma polêmica com esse criador, né, da Nike, mas esse livro, A Marca da Vitória, é um livro tão emocionante, tão tocante. É você vendo todos os percalços, ok, você vai dizer, mas é muito tendencioso. Mas leia. Esqueça tudo isso, abra sua mente e leia esse livro, porque você vai sair dele, não sei se eu fui a única. Eu comecei a criar os hábitos que o autor mencionava lá. O livro Mentalidade foi engraçado. Primeiro, pela receptividade do autor, que assim que eu postei no Instagram, ele foi lá e me deu um retorno muito positivo. Temos muito paradigmas, né? E a gente, para conseguir alcançar alguma coisa, algum objetivo, nós precisamos quebrar muitos desses paradigmas. E uma dessas coisas é mudando a tua mentalidade, que só assim tu vai conseguir, né, ir além e se tornar a melhor versão de ti mesmo. Foi um livro muito bacana de acompanhar, que merece uma releitura pela importância que ela teve nesse período da minha vida. É isso, eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui se você já leu algum livro desse. Eu vou deixar aqui 2 vídeos que talvez te interesse. Não esquece de compartilhar, de curtir, e a gente se vê no próximo vídeo.